Na Prever FM, você começa o dia bem informado. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 784, é com satisfação que nós temos aqui no estúdio a doutora Cristina Escher, juíza de Direito, Violência Doméstica, Abuso Sexual no Lar e Violência em Geral. Temos também a Juliana Zambrini, presidente da OSC Renascer, e a Rosemary Pinton, secretária municipal de Assistência Social. Bom dia a vocês, obrigado pela presença, sempre perto do microfone, por favor. Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, gente, é um tema realmente bastante importante, que tem que ser levado a sério todos os dias, né? E o motivo, inclusive, dessa entrevista é que dentro da realidade que nós estamos vivendo no Brasil, do crescimento da violência contra a mulher, do feminicídio, um dado recente que até o mês de setembro, 1.075 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, né? Botucatu está dentro desse contexto e a gente sabe quando às segundas-feiras aqui no primeiro jornal o resumo das ocorrências policiais do final de semana, que a violência doméstica, a violência contra a mulher também é muito grande. Então a gente gostaria de ouvir de cada uma de vocês o pensamento de vocês a respeito disso e o que é que nós, sociedade, podemos fazer para minimizar isso. Doutora Cristina, o seu bom dia e a sua primeira participação. Bom dia, primeiramente agradecendo aí o convite e parabenizando, já iniciando parabenizando pela pauta. Márcio, é muito importante a discussão sobre o tema, porque essa pauta não é só da mulher, essa pauta é da sociedade, porque esse tema, né, meninas, é crescente no mundo, não é só na nossa cidade. A gente pega qualquer filme, Netflix, tudo, o tema é muito sensível, né? E você assiste filmes nacionais, internacionais e os filmes são muito parecidos, a violência é muito parecida, tanto nacional como internacional, porque o jeito que ela se inicia é o machismo enraizado de uma forma cultural e isso é global. Então, assim, discutir, eu vejo assim, uma forma de diminuição é só discussão, é a educação, porque nós que estamos à frente do combate, né? E as meninas aqui na primeira parte, numa tentativa de prevenção e eu já na punição, a gente vê que a única forma é a educação. Porque já na nossa parte do Poder Judiciário, que é a punição, a gente já vê que a prevenção já falhou, né? Já chegamos na punição. Depois nós vamos falar como ela acontece, tudo, vamos trazer aqui a baila como tudo isso ocorre. Mas esse crescer também faz parte dessa evolução, desse nosso trabalho de despertar da mulher para aquilo que é violência doméstica. Juliana, bom dia. Bom dia. A OSC Renascer, ela surgiu em virtude disso também? Sim, é um trabalho que a gente faz, né, com as mulheres que sofrem vítima, né, são vítimas de violência. Nosso trabalho é esse, de levar a informação para as mulheres para que não chegue, né, às vias de fato. Então a gente tem feito bastante trabalho de conscientização e a gente trabalha também com as mulheres vítimas e com os homens agressores. Eu sou uma das palestrantes do Tempo de Despertar, que a gente trabalha com os agressores. A juíza encaminha para nós, né? E a gente faz um trabalho com eles. Então a gente trabalha como assim, se o homem é o problema, então a gente tem que trabalhar no problema. Então lá ele tem uma oportunidade de rever os comportamentos deles, né? Que todos, né? Uma grande maioria vieram de lares agressores, né? Viu o pai batendo na mãe. Então é como se fosse uma coisa, entre aspas, natural, né? O machismo na sociedade. Então, lá eles têm a oportunidade de rever o comportamento deles. 98% não agride mais as mulheres. É como a doutora falou. Educação é tudo. Conhecimento, trazer o conhecimento, fazer tratamento psicológico, rever os conceitos. Essa é a solução para acabar com a violência, o conhecimento. Rose, bom dia a você, obrigado pela presença. E como é que a sua secretaria de assistência social ela participa de tudo isso? Quando a mulher se vê obrigada a deixar o lar, como é que funciona a sua pasta em cima desse tema?
Márcio, mais uma vez bom dia, né, aos ouvintes também, bom dia, André. Realmente é um tema que precisa realmente ser sempre discutido, e vocês estão de parabéns por levantar esse tema quando a gente fala da questão da violência contra a mulher, do feminicídio, quando ninguém quer tratar desse assunto, e através da informação, realmente, como a doutora estava dizendo, que a gente consegue levar mais conhecimento à população, principalmente à mulher que sofre violência e muitas vezes não sabe como proceder, onde buscar ajuda. E a Secretaria de Assistência, ela faz parte da rede de proteção à mulher vítima de violência. Através do CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, nós oferecemos o atendimento social, psicológico e jurídico dentro do CRM. Então, eu acho que à frente nós vamos estar falando sobre isso. O CRM, na realidade, o atendimento na assistência à mulher vítima de violência, ele acontece há muito tempo, desde 2009. Em 2020 foi inaugurado o Centro de Referência da Mulher, quando naquele momento nós tivemos, né, um feminicídio que cruel, todo feminicídio é cruel, né? Não tem como falar do feminicídio sem dizer que é a forma mais bruta de violência. E o CRM, ele foi implantado a partir de 2020 e hoje nós temos esse atendimento à mulher, fazemos parte dessa rede de proteção junto com outras pastas importantes como segurança, OAB por Elas, a DDM. Nós temos um trabalho muito próximo com o judiciário. Então, acho que anterior nós estávamos falando aqui da doutora Cristina, não é porque ela está aqui, a Ju sabe disso. A doutora Cristina, ela, com a forma que o judiciário nos ajuda no atendimento às mulheres vítimas de violência, que infelizmente nós estamos falando que chega na doutora Cristina quando já aconteceu a violência. E nós temos que ter outras formas para prevenir. E a assistência social, através do CRM, tem todo um trabalho realizado de prevenção, proteção e desproteção quando acontece a questão da violência, como os encaminhamentos para a rede de atendimento, saúde, quando essa mulher precisa de, por algum motivo de violência doméstica, ser retirada do seu ambiente familiar, que ela precisa de um abrigo. Nós temos tanto o abrigo municipal como quando existe a necessidade e um risco essa mulher ser encaminhada para outros abrigos fora do município. Então o CRM, ele faz parte dessa rede de proteção junto com a segurança pública, junto com a saúde, junto com a educação, e não tem como a gente falar dessa proteção e prevenção sem a gente falar da educação realmente. Desculpa, Marcos. Antes da pergunta do André, da participação do André, quando nós terminarmos essa entrevista às 8 horas, 500 mulheres deverão ser agredidas no Brasil. São dados oficiais, infelizmente é isso, é uma realidade que a gente está enfrentando. Quando terminar às 8 horas, 500 mulheres serão agredidas no Brasil. É uma estatística muito triste, né? E eu acho que o pior da questão da violência contra a mulher é a questão do feminicídio, obviamente, né? Isso é claro. Mas para chegar até o feminicídio, muitas vezes houve um histórico de agressão, começa com agressão psicológica, depois vai para agressão física, não uma, mas várias vezes, até chegar na brutalidade, que a Rose usou essa palavra, do feminicídio. Na visão de vocês, onde é que está a falha na educação, na assistência ou na punição, para que, eu não sei nem se a palavra é falha, não é a falha do sistema, mas onde é que o agressor falhou, onde é que a mulher falhou, onde é que a sociedade e todas as instituições falharam para chegar até um feminicídio? O que a gente precisa corrigir? Acho que essa é a pergunta, doutora. Então, olha, no meu dia a dia, eu vejo muito a condição psicológica da vítima. É incrível como elas são frágeis, são fragilizadas. Eu tive uma audiência semana passada, o casal, ele 23 anos, ela 21. Eu estava fazendo audiência, a agressão era de 2024. Ele estava preso, não por aquele processo. Aí, começando a ouvi-la, ela assim, ele está preso agora. Não por esse processo, né? Não, porque no começo do ano, a audiência foi em novembro, ele quebrou 2 costelas minhas.
Aí, naquela audiência, ele tinha agredido o meu processo. Ele tinha agredido e tinha ameaçado. Aí eu peguei a ficha do casal, porque vem um histórico para nós. A ficha de antecedentes, folha de antecedentes dele. Em 2021, ela pediu protetiva porque ele tinha ameaçado. A progressão que eu vou te mostrar agora, ele tinha ameaçado. Em 2022, nova ameaça, aí ele empurrou. Vias de fato, artigo 21, a pena é ridícula. Em 2023, ele ameaçou, sempre tem uma ameaça. Ameaçou e lesionou. Em 24 era o processo que eu estava julgando. Ele ameaçou, ele bateu e empurrou e tinha agressão com a filha de colo, que estava nela. Em 2025, ele estava preso com o processo do meu colega do lado, o Orlando, quebrou 2 costelas. Aí eu fui interrogá-lo, ele falou, não, é briga de casal, é só uma briga de casal. Eu falei, Diego, até tô com um nome que eu vou passar para ver se a gente consegue trazer o casal, é de Pardinho. Aí eu li todo esse histórico para ele e eu falei, pois é, agora o senhor está preso porque quebrou 2 costelas da sua companheira. O ano que vem o senhor estará no plenário do júri porque o senhor vai matá-la. O senhor está vendo a progressão que está acontecendo entre os senhores? E o senhor tem um filho com ela. Aí ele falou assim, eu tenho 2. Ou seja, no meu processo parecia agressão para um filho de colo. Entendi. Eu não sabia que eles tinham mais um filho. Casal novo. Aí eu falei assim, olha, o senhor está preso por um processo que não é meu, que é do meu colega vizinho, né, o doutor Orlando. O meu interrogatório com o senhor acabou, o senhor vai se recolher, o senhor vai pensar, porque o senhor vai matar essa mulher, né? De onde vem tanta violência? Eu comecei a conversar com ele e tal. Aí ele ficou só me olhando assim, aí ele só falou assim, obrigada, doutora. E se recolheu. Então, assim, da onde vem? Por que vem? Onde falhou? Eu acho que, assim, é uma falha geral do Estado. São, muitas vezes, vieram de um lar desestruturado. Com certeza a violência não começou com ele com 20 anos. Ele já viu alguém agredir. Ah, ele é coitado? Não acho coitado, mas é uma vítima que veio vindo. E ele reproduz. Ah, porque ela aceita? Também já veio de um lar que já viu alguma violência. Por isso que a gente fala da educação. Por que a gente tem que começar na educação? Para inverter isso que a criança já vem vendo e falar, não, eu tô vendo isso, mas não é normal. Não é isso que eu quero para mim. Não é? Porque ela reproduz, ela aceita, porque assim, o que é o amor? Ah, é o bolo mofado que eu vi. Esse bolo que me ofereceram, é isso que é amor. Ah, meu companheiro agora vem e me bate, mas eu já vi minha mãe apanhando. Acho que é isso. Então tá tudo bem. Eu acho que o amor é isso, o casamento é isso, e eu vou aceitar. E continua. E ele bate porque continua. Nós aqui, os próprios homens, vocês nem precisam confirmar para mim, mas vocês vão lembrar de alguma brincadeira entre vocês quando vocês estão no restaurante. Ah, você não pegou aquela lá? Então você não agiu certo. Você não teve, não é? Você não falou com ela direitinho, você não ficou com ela? Ah, então você não jogou o chaveco certo. Por quê? Porque o homem tem que sempre pegar a mulher. São tipos de brincadeiras que nós temos que rever no nosso vocabulário, não é? Ah, quando a gente está andando, nós mulheres temos medo de andar na rua sozinha. O homem não tem. Por quê? Dependendo da roupa que você estiver. Nem precisa de muita roupa, passa na obra. Nossa Senhora! Outro dia eu vi um meme no Facebook, um rapaz andando na obra, na frente da obra, e uma mulher falando assim, ô, gostosão. Aí ele, quê? Você não pode falar assim comigo. Ah, não posso não, gostosão. Que hora você vai sair? Que eu quero te pegar. Ele se sentiu agredido. Mas isso acontece com a mulher, quando muitas vezes passa o pedreiro sem respeitar, né? Eu falo pedreiro por conta da obra. Então, esse tipo de comportamento que também a gente leva para o tempo de despertar, para o homem se enxergar e falar, nossa, é um comportamento que eu tô tendo que para mim é natural. Às vezes ele não percebe. Por quê? Cresceu assim. Então, esse projeto até que quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos. E eu consegui com o Pardini, na época, prefeito, que era um projeto que a minha amiga, Gabriela Mansur, que era promotora de justiça em Budas Artes, e ela conseguiu levar para a cidade. E aí eu fui atrás dela e falei, Gabi, me ajuda a levar para Botucatu? E aí, aqui com a ajuda porque aqui já tinha uma estrutura maravilhosa, que eu me juntei a elas para somar, né?
Porque quando eu cheguei aqui, me deparei com essa realidade que eu era titular na Barra Funda, vara criminal em São Paulo, que não tinha violência doméstica. Quando eu cheguei aqui e me deparei com a matéria, eu falei, nossa, estou diante de uma situação em que a minha sentença não resolve o problema. Isso é um problema que eu preciso também da ajuda do Poder Executivo e da sociedade junto, porque você não resolve com uma sentença, porque a mulher volta pro agressor, volta com a sentença, que ela quer de volta o pai dos filhos dela. Então, é uma união de esforços, senão a gente não diminui a reincidência, não diminui números. Aí, nós conseguimos, fizemos um projeto, trouxemos, aprovamos, tal, e começamos esse projeto. O que é esse projeto? Na protetiva, eu mando para as meninas, elas fazem 8 encontros com os agressores que eles odeiam de primeiro, né? Porque eles se encontram, eles falam assim, nossa, você também, você também, você também. Por quê? O agressor, ele é diferente do que furta, do que rouba, do que trafica. Perante a sociedade, muitas vezes você vai falar assim, nossa, aquele lá teve uma protetiva? Nossa, mas ele é tão legal, ele é bom funcionário. Não acredito que ele faz isso na casa dele. Então ele fica com vergonha. A protetiva muitas vezes ajuda. Por quê? Porque o rapaz, o João, por exemplo, vamos dar nome a ele. Ele fala assim, todo mundo agora soube que eu agredi minha mulher. E ele estar lá no projeto, para ele é muito ofensa. Mas vai fazê-lo refletir sobre como ele tratou a mulher. Então ajuda muito. Claro que tem alguns que não tem jeito, mas a gente está conseguindo, né, diminuir. Há um aumento? Mas eu penso que é pelo despertar da mulher. Entendi. Entendeu? Então, lá no Tempo Despertar, só um exemplo, assim, de um caso que a gente ficou muito marcado. Um rapaz chegou, né, para fazer o curso, ele não se conformava dele estar lá no curso. Eu disse, eu não sei por que eu tô aqui. Eu não bato em mulher na rua. Na rua. Eu não bato em mulher. Eu bati na minha. Olha lá. Foi na minha mulher que eu bati. Na dele pode. Então. Então, tá tão estruturado, né? E você tentou entender o porquê ele tem esse pensamento? É possível a gente... De onde vem isso? Claro, a gente já falou cultural, mas quando a gente tem um contato com a realidade, é mais fácil de tentar entender, compreender por que ele disse isso, né? Porque é surreal escutar uma frase dessa, né? Pra ele é natural. É porque assim, na comunidade onde ele mora, todas as mulheres apanham. A mãe dele apanhava. Então, ele via a mãe dele apanhando o pai. Via a mãe apanhando do pai. Então, era cultural. Ali é uma coisa que aprendeu. Se você tá num lugar que todo mundo bate na esposa, o que você vai ser diferente? Como que você vai ser diferente? Você tá vendo ali, você cresceu, o seu cérebro foi moldado, sua programação mental. E às vezes até os amigos, que é natural. Né, exato. Você vai deixar ela falar assim com você? Dá uns tapas nela. Daí ele vai pro tempo despertar, desperta, né? Que você é frouxo, né? Você é frouxo, não vai bater nela? É bem por aí. E é incrível, cada encontro, depois do terceiro encontro, parece que vira uma chavinha, eles falam assim, poxa vida, realmente, o que eu faço é errado. Ó, que legal. E no final dos encontros, os próprios agressores, eles falam, se eu tivesse aprendido isso na escola, eu não teria feito isso. É a eu não teria reproduzido. Machismo, entendeu? Olha que importante. Até essa questão da escola, eu acho interessante, Márcio. Primeiro porque, assim, enquanto vocês estão falando aqui, eu estou pensando nessa questão cultural, essa palavra cultural, eu não sei se ela é adequada, porque a gente não pode generalizar também. E se a gente fala é cultural, a gente normaliza e fala, não é normal. Não é normal. Eu não vivi isso, o Márcio não viveu isso, muita gente não viveu isso. Então, eu acho que não é cultural. Ele é localizado, aí eu concordo com vocês em algumas situações. Agora, quando a gente falha na questão educacional, porque não existe, se eu estiver enganado, Rose, você me corrija, mas não existe uma intervenção nas escolas, como a gente falou agora há pouco aqui do trânsito, que tem a escolinha do trânsito. Nós não temos uma escolinha de não bater na mulher em Botucatu, em lugar nenhum, nunca vi isso. Que aqui pode até surgir uma ideia, né? Diante da boa vontade de vocês, de criar um projeto como esse. Porque eu acho que levar isso para a escola, num primeiro momento, parece que vai chocar, porque por não ser cultural. Muitas crianças não estão acostumadas a verem isso. E aí ter contato pode chocar. Tem pai que vai reclamar, não quero que meu filho tenha contato com isso, porque aqui em casa não é assim. Mas se a gente não agir dessa forma, eu acho que a gente não vai mudar a sociedade. Existe algum projeto, Rose, para as crianças em Botucatu? Sim, André.
quando a gente fala cultural, André, nós estamos falando da cultura do machismo. Quando nós falamos do machismo, nós não estamos falando do machismo só do homem. Existe o machismo na mulher. Claro, nós somos machistas porque nós também aprendemos isso. Verdade. Então, essa cultura na qual nós falamos desse machismo, nós estamos falando daquele agressor que ele viveu realmente num ambiente de desproteção. Nós em nenhum momento, a doutora falou que ele também, muitas vezes, ele é uma vítima desse sistema, né? E quando a gente trabalha com a questão da criança, nós sempre, porque na política de assistência nós trabalhamos tanto com a mulher que é vítima de violência, a criança que sofre violência, não só psicológica, como sexual, dentro do ambiente familiar. Isso que a Ju falou é algo realmente que tá ali, ó, tá fechado. A violência, ela acontece onde ela não deveria acontecer, dentro do seu lar. E todo lar tem essa criança. Esse abusador, essa pessoa que é violência, esse homem agressor, ele também veio de uma família que ele está realmente reproduzindo e entendendo que aquilo é comum. E quando esse agressor, ele tem uma família, esse filho ou essa filha, eles vão entender que aquilo é normal. Então, nós temos sim todo um trabalho, eu antes de, agora estou como secretária, mas já fiz parte dessa rede de proteção direta, enquanto CREAS, enquanto CRM, e quando nós íamos para as nossas palestras, nos grupos, nos menores grupos, inclusive nas escolas, a gente sempre costuma dizer que essa criança, que ela tá vendo a violência acontecer com a sua mãe, uma menina, ela tá vendo que essa mãe apanha com frequência, porque a violência, ela não é só física, essa violência psicológica, quando ela, muitas das vezes, ou ela vai buscar um companheiro que não faça isso, ou talvez ela vai buscar um companheiro que na cabeça dela tem que ter esse perfil do pai. Esse menino que está vendo o pai bater na pessoa que ele mais ama, que é a mãe dele, aquilo na mente dele, ele pode entender que aquilo não é legal, mas ele pode reproduzir isso lá na frente. E além de tudo isso, tem as situações que esses filhos, quando eles crescem e eles veem essa mãe apanhando com uma certa frequência, pode existir uma outra violência e esse filho, muitas vezes, nos nossos atendimentos, ele tenta matar esse pai. É outra violência de tanto sofrimento que não é tratado. Que loucura isso. Porque hoje nós estamos falando dos casos que nós sabemos, dos casos que tem denúncia. E aqueles que não aparecem, e aqueles que não chegam. Porque é o que eu falo, quando chega para a doutora Cristina, quando chega no judiciário, numa DDM, a coisa já explodiu, porque o feminicídio, uma violência, né, doutora, ela não acontece no feminicídio. Para que aconteça o feminicídio, essa violência está acontecendo há muito tempo. É progressiva, né? Isso acontece no namoro, no controle. E aí, quando esse casal tá junto naquele ambiente familiar, em que essa pessoa controladora controla a roupa, o jeito de vestir, aquilo que você fala, como que você sai. No começo, muitas das vezes, para a mulher que é sonhadora com o companheiro, sabe? Carente, ou né? com carinho, de ter alguém, ela conhece depois essa realidade que ela não casou com o príncipe e foi com o sapo. E aí, aonde que está essa educação da mulher também, para ela entender que ela não, para ela estar num relacionamento, como vocês falaram, e eu tenho certeza disso, nós estávamos até falando um pouquinho ali fora, a minha família, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido que não sabe o que é essa questão de violência, ele não vivenciou realmente tudo isso, mas para os meus filhos, nós sempre estamos ensinando para ele como que é o tratamento para a mulher, mas ele sabe, vocês não têm esse histórico, realmente é comovente mesmo quando você imagina que uma mulher, que uma menina, você tem uma filha, né, Godinho? 2 filhas, que a sua filha pode passar por uma situação dessa. Por Às isso vezes que eu a gente digo, olha o Rose, que a outro. gente tem que mudar essa palavra cultural. Quando a gente fala cultural, parece que você normaliza. Isso é criminoso, não é cultural. O machismo não é cultural, o machismo é criminoso. A violência doméstica não é cultural, ela é criminosa. Se a gente, é claro, é simplista o meu pensamento, mas se a gente começar a tratar isso como é cultural, a gente nunca vai mudar. Tô errado? Não, tá certo. Não. E só respondendo que você perguntou se a gente tem algum projeto,
até junto com a Oscar Renascer, nós vamos sim para as escolas. Nós começamos, né, a doutora sabe, nós começamos primeiro com as capacitações para os profissionais. Nós precisamos que todos os profissionais da rede de saúde, de educação, consigam identificar a violência. Aí, GCM, todos passaram por essa capacitação. A partir do momento que eu não entendo, quando eu vou fazer um atendimento, que seja de saúde, que seja uma criança na escola, porque a criança muitas vezes ela não consegue verbalizar que a mãe apanhou, ela vai verbalizar de uma outra forma. Esse educador, esse profissional, ele tem que entender o que é violência. Quando nós saímos com essa rede de proteção, que é assistência, segurança, com todo o apoio da doutora Cristina Judiciária Oski, nós entendemos que os profissionais também não entendiam o que era os tipos de violência. Como que você trabalha com algo que você não sabe que aquilo que você está vivenciando é uma violência. Nesse momento, muitas denúncias aconteceram. Esses profissionais nos procuraram e nos falaram, porque é um atendimento sigiloso, eu sofro violência. Quando nós fomos para as palestras, quando nós fomos realmente atingir essa população masculina, é só com o judiciário, com as forças de segurança junto, porque eles também não entendem. Nós temos hoje, junto com a segurança, nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos os nossos GCMs, todos passam pela capacitação com a rede de enfrentamento à violência, porque muitas das vezes são os primeiros a ser chamado quando acontece a violência? A segurança pública. Se ele não entende que aquilo é uma violência e que em briga de casal não acontece nada, ele vai ali e faz de conta que nada aconteceu. A gente sabe que isso era comum. E aí, quando nós vamos para as escolas, porque tem que ter uma fala diferente para a criança, para o adolescente. E com certeza, Godinho, quando a gente faz esse trabalho, surge realmente mais casos. E muitos pais realmente não gostariam de tratar esse assunto. Porque eles não conseguem entender que a partir do momento que aquela criança, aquele adolescente identifica, ele está em risco também com a situação. E na escola aparece demais. As denúncias vêm muito de lá, né? Sexual demais da conta lá. Nós da Oski Renascer, a gente tem um projeto faz 3 anos, que chama Maria da Penha Vai à Escola. Por causa desse feedback dos agressores, a gente vai nas escolas em agosto. Nós começamos com as 5 escolas municipais. E esse ano a gente conseguiu fazer as estaduais também. Então a gente leva para as crianças o que é violência doméstica. Então, depois disso aí tem muito feedback também, né? Muita procura, a gente é procurado para falar a respeito, os adolescentes procuram a gente para falar assim, olha, minha mãe passa por isso. Daí a gente encaminha, né, pro CRM lá para elas orientarem, né? Então a gente é um trabalho de formiguinha, mas a gente faz 3 anos já que a gente está indo nas escolas. E a escola particular não admite esse tipo de conversa. Isso é muito triste. Que coisa, né? Porque a violência existe independente da classe social. Com certeza, mas elas são fechadas. Já tentei, meus filhos estudam em escola particular e eles não querem conversar. Que loucura. Inclusive, a escola acaba sendo porta de entrada ou um caminho para esse tipo de denúncia, né? Eu vi recentemente, acho que foi essa semana, uma mãe que usou um bilhete na mochila da filha para avisar alguém na escola que ela estava sofrendo violência em casa para pedir ajuda. Então acaba sendo uma forma, né? Um caminho de pedir ajuda, né? Bom, são 7h30, a gente está conversando aqui no estúdio com a doutora Cristina Escher, juíza de Direito da Violência Doméstica, com a Juliana Zambrini, presidente da Oski Renascer, e com a Rosemary Pinton, secretária municipal de assistência social. Nós vamos tomar uma água, 3440-1009 é o nosso WhatsApp, para você também fazer o seu questionamento, a sua pergunta para as nossas convidadas. Já voltamos. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Entrevista. Agora 7h34, voltamos com o Primeiro Jornal desta sexta-feira, um tema bastante importante sendo debatido aqui, violência contra a mulher, feminicídio. E nós recebemos aqui que no próximo domingo vai haver em todo o Brasil, né? A mobilização nacional Mulheres Vivas. E aqui em Botucatu vai acontecer também no próximo domingo, às 10 horas, na Praça da Pinacoteca, esse movimento Mulheres Vivas, sobre feminicídio e violência contra a mulher. Todos estão convidados, então, domingo às 10 horas. Esse movimento vai acontecer em todo o Brasil e em Botucatu vai ser nesse domingo às 10 horas na Praça da Pinacoteca.
Márcio, a gente começou a receber algumas perguntas aqui. O Célio pediu para perguntar à secretária Rose se existe algum contato de WhatsApp e o contato da Casa de Referência da Mulher. Sim, acho que é muito importante a gente falar sobre os canais de denúncia, que muitas vezes a pessoa não sabe onde buscar ajuda, não só quando ela está passando por uma situação de violência, mas em alguma situação que ela precisa buscar orientação. Nós temos vários canais de denúncia. Quando existir uma questão de violência, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode apontar é a segurança pública, que é através da GCM, o telefone 153 ou 190, e tem também o Ligue 180, que é um telefone nacional, que essa mulher possa estar ligando para buscar orientação e até encaminhamento, direcionamento. Isso não funcionaria só em Botucatu, ela vai ser direcionada para o serviço de atendimento à mulher. E nós temos o Centro de Referência da Mulher, que nós temos sim. Nós temos o telefone do Centro de Referência, que é o 3811 1580. Nós temos o celular, o WhatsApp, que muitas mulheres estão fazendo contato. Depois da pandemia, nós percebemos, e foi muito importante esse acesso ao WhatsApp, porque muitas mulheres ainda mantêm contato com a gente e elas podem estar fazendo esse contato, porque algumas mulheres não pode sair da sua casa se ela está sofrendo uma violência, se ela está sendo coagida, se ela está sendo mantida em situação de cárcere privado e não consegue sair da casa. Tem um telefone, sim, o WhatsApp do Centro de Referência, que é 14 98 177 7551. Eu vou repetir. O WhatsApp é 14 98 177 7551. E o telefone do Centro de Referência é 3811 1580. Depois eu vou deixar esse panfletinho para vocês aqui, quando vocês quiserem estar divulgando todos esses telefones que a gente tem, para que uma pessoa que precisa de orientação sobre qualquer situação de violação de direito da mulher ou da criança, ela pode estar fazendo contato com esses números. Bom, são 7h37. Quando de repente o início de um relacionamento, o homem por um motivo banal, a maioria das vezes é assim, ele acaba tendo uma atitude agressiva com a mulher e ele pede perdão. Perdoa, eu estava nervoso. A mulher deve perdoar. Ela deve, naquele momento, perceber que tem que ligar uma luz vermelha, que alguma coisa pior está por vir, doutora? Isso acontece demais, né? E é muito difícil a gente falar sobre isso. O tema é muito sensível. E nós vemos isso, assim, diariamente. Elas perdoam muito. Isso deve perdoar ou não? É muito difícil falar isso, porque isso tem a ver com a história de cada um, né? Então, assim, o que a gente vê demais, assim, eu defiro muitas protetivas diariamente. Agora sem prazo, né? Antes a gente dava por 90 dias, poderia ser renovado. Achava excelente isso, mas daí o Superior Tribunal de Justiça determinou que fosse sem prazo. Achei ruim, porque eu acho que tem que ter um prazo, por quê? Porque elas voltam muito. E aí tem uma consequência do descumprimento da protetiva, que enseja a prisão. Então, vira uma bola de neve e cai tudo em cima da gente. E aí vem os advogados e falam, não é descumprimento porque eles voltaram. E isso acontece muito, porque vai e vem, porque são relacionamentos tóxicos. E nós que estamos em cima da matéria, a DDM e o Poder Judiciário principalmente, nós não podemos perder o olhar sobre essa situação. Então, assim, o que é não perder o olhar? Isso aí volta amanhã. Ela gosta de apanhar. Por que não vira as costas e vai embora? Ela não consegue. Eu fiz uma audiência esses dias, ela foi lá e ele não apareceu. Aí ela narrou que ele bateu, que não sei o quê. Daí no final do depoimento dela, ela falou assim, doutora, eu preciso falar uma coisa. Pois não. Eu voltei com ele. Eu tô com muita vergonha. Aí eu falei assim, por que eu não tô surpresa, né? Aí ela falou, eu sei, mas eu não tenho ninguém aqui na cidade. Eu falei com ele que eu não tinha onde morar. Ele disse que vai melhorar e não vai. A gente sabe que não vai.
Aí eu falei para ela, olha, não sinta vergonha. Eu entendo que a senhora está passando. Muitas fazem isso. E a senhora ainda não está fortalecida o suficiente para sair deste relacionamento. Então, eu oriento a senhora a procurar o Centro de Referência da Mulher. Lá eles têm psicólogas que vão ajudar a senhora, vão fortalecer a senhora e tal. E isso é diariamente, entendeu? Então, assim, elas querem, não tem força. Querem, não tem dinheiro. Mas é uma situação dificílima de lidar. Nós já tentamos fazer, a Ju acompanhou, acordos com o Senac, eu consegui acordo, para quê? Para fazer curso profissionalizante, para tentar colocar nessa mulher, fazer a unha, mexer com sobrancelha, para ela tentar. Simplesmente o curso teve um dia lá que nós fomos, apareceram 15. No próximo, 7. No próximo, 1. O Pardini conseguiu até ônibus, não foi? Conseguimos. Elas não foram mais. Aí o responsável lá, doutora, não vamos dar sequência, não tem aluna. Então, eu não consegui nem aderência. A Rose viu, acompanhou desde o início. Não conseguimos isso. Então, assim, é um tema dificílimo de mexer. A dependência, né? A dependência financeira, emocional e tudo mais, envolve tudo isso, né? O mais forte é a psicológica. Então, a gente tem que entrar nisso. Até porque, Márcio, o que você está falando é do ciclo da violência contra a mulher. Ele existe mesmo. Um ciclo. Tanto que, quando nós saímos para fazer o nosso trabalho em no município, a gente leva esse panfleto. E nesse panfleto está falando desse ciclo da violência. E a hora que você olhar para ele, você vai falar, nossa, isso procede. Às vezes fala, nossa, isso é violência. Por quê? A fase 1, aumento da tensão, as discussões mais calorosas, o ato de violência. E o terceiro é o ato de arrependimento e o comportamento carinhoso. Isso a gente fala que acontece mesmo quando não existe situação de violência. Num relacionamento comum, existe já algumas fases que você se arrepende daquele ato, daquela situação que não é de violência. No da violência é pior, porque o ciclo da violência existe. A lua de mel, o amor, promessas, negação, porque até a mulher entender que ela está passando por um ciclo de violência, leva muito tempo, mas tempo, a questão de até 20 anos, para ela conseguir entender que aquilo que ela está vivenciando é uma violência. Depois vem ameaças, ordens, isolamento, o acúmulo dessa tensão que tem o medo, o controle, a autoridade deste agressor sobre essa mulher. Porque quando a doutora fala da violência psicológica, muitas vezes essa mulher não é dependente financeiramente. Nos nossos atendimentos, nós entendemos que ela que mantém a casa, ela que trabalha, ela que sustenta, mas ela está numa situação psicológica tão envolvida que ela entende, porque muitas vezes ele fala, se você me largar eu vou me matar, eu vou acontecer isso, vou matar os filhos. Então, essa questão psicológica é muito intensa e é muito difícil a gente às vezes conseguir acessar isso e desconstruir isso com a mulher. Depois vem a explosão, a violência, e se essa mulher, a intenção dela, muitas vezes, não é separar desse marido, era deixar de ter a violência. Sim. Aí vem a desculpa, a desculpa, a culpa, o remorso, que muitas vezes essa mulher acha que ela, se ela mudar, porque muitas vezes, se você mudar, eu não vou fazer isso. Por que eu te agredi? Porque você falou alto comigo. Olha, você me fez fazer. Ela se culpa. A vítima se sente culpada por estar naquela situação, porque ela está tão fragilizada emocionalmente que ela não consegue realmente sair daquela condição, porque existe filho, existe muitas situações. Muitas das vezes a família não sabe que aquela mulher está sofrendo violência. Então, é realmente um assunto de violência, né, para que a gente não tenha feminicídio, porque o feminicídio realmente é o fim. E a gente tem, assim, nós temos dificuldade porque, assim, a gente está num lar que não acontece isso. O seu sobrinho, a sua filha vai casar porque ela escolheu o rapaz, vai casar, a família apoiou. Esses lares, normalmente, eu saio da minha casa porque eu não aguento mais minha casa, porque ali é um inferno. Ai, gostei de você. 1 mês, 2 meses, eu vou casar com ele, ele é o amor da minha vida. Então ela sai daqui para fugir daqui, vem para cá, para esse lar. 1 mês depois, eles já estão se matando.
Aí ela não quer voltar para lá, porque essa família, não é verdade? É tudo. É trocar 6 por meia dúzia. É tudo ruim. E fica naquele negócio. Então, quem não vivencia isso, a gente vivencia pelo profissional. Mas tem dificuldade de falar, mas como assim? Saiu daqui, ali, larga. Um mês depois, ai, doutora, ele tá me ameaçando porque a gente acabou de separar 1 mês. E eu já tô morando com outro. Eu falei, meu Deus, Que pode ser mês também, que separou. Né, o outro pode também ser um agressor também, porque ela não tratou aquela situação. Só troca de problema. Loucura É uma isso, loucura. Mas aí a gente, acho que de tudo que foi falado aqui, tanto o agressor quanto a vítima esbarra na questão psicológica. Muito. Tanto que eu tenho até dados. Aí viu, como é que está o André? serviço psicológico? Eu acho que não, né? Posso estar errado na questão da educação, já estava errado aqui, já existe um projeto, formiguinha ainda, mas já existe, que bacana. Mas, por exemplo, existe um médico psiquiatra no serviço para atender as vítimas? Porque assim, a gente sabe que existem os psicólogos, que também já é um tabu, né, Márcio? Eu vou fazer terapia, mas eu não sou louco, eu não sou... Não precisa. Tá vendo como é cultural, certo? Muitas coisas. Exatamente. Fala E a que gente não precisa eu não mudar essa preciso, pra que visão. terapia? Mas isso... Existe um médico psiquiatra, por exemplo, à disposição das vítimas, à disposição dos agressores, para que ele possa ser tratado? Olha, André, realmente esse é um ponto bem difícil para a gente conseguir lidar, porque não existe. Na realidade, igual nós temos centro de referência, nós temos atendimento social, psicológico e jurídico, mas não se faz terapia. Nem na saúde nós não temos essa condição de encaminhar essa mulher para terapia, e nem na assistência nós não podemos fazer terapia. Mas nós temos parcerias. Nós temos as parcerias com as escolas de formação psicológica, de psicólogos, que estão trabalhando junto com a gente para poder atender essa mulher. Então, nós temos profissionais que oferecem esse atendimento para essas mulheres, mas ele não está estabelecido na rede pública, como o CRM ou a doutora Cristina atende, ou a OSC entende que essa mulher precisa de terapia, nós vamos encaminhar para terapia. Infelizmente, nós ainda não temos, né, essa possibilidade, não só no município de Botucatu, quanto o estado. Nós precisamos realmente avançar para isso, porque muitas vezes temos sim terapia em grupo, mas uma mulher, ela já sofreu a violência, então é muito difícil para ela estar numa terapia grupal, tô dizendo na saúde, porque no nosso serviço, esse atendimento, esses grupos com essas mulheres já acontece. E quando a gente fala da questão da violência, né, eu posso falar uns dados? Claro. Do CRM, até novembro de 25, nós já tivemos 418 casos que chegaram pra gente no CRM. Existem várias formas. Eu estava falando com a doutora no intervalinho, que é importante a gente estar falando dos projetos que acontecem, que a doutora, né, teve uma outra ideia, que isso não, isso para mim ainda, aquele que a senhora falou da van, que a gente consegue, nós vamos tratar isso com o prefeito para a gente poder ir até essas mulheres, né? A doutora tem um projeto aí que nós não vamos falar, mas nós estamos pensando para a gente poder ver como que a gente traz ele para o município. E essas mulheres chegam no CRM, nós estamos falando de 418, mas a gente sabe que esse número é só aquelas que buscam pelo serviço. Com o projeto, já que nós tivemos outros projetos com a doutora Cristina, que ter uma psicóloga na DDM para esse atendimento e acolhimento das vítimas, nós conseguimos um projeto, né, doutora? A doutora conseguiu ele junto com o doutor Pedro, do Ministério Público Federal. Eu consegui uma verba. Conseguimos uma psicóloga lá. Daí acabou essa verba, daí. Aí o município assumiu. O município assumiu o pagamento dessa psicóloga na DDM, porque quando a mulher sofre violência, ela vai na DDM, ela vai ter o atendimento legal ali da segurança. E o acolhimento? Como que fica aquela situação? Porque muitas vezes aquele profissional da segurança, ele vai falar: o que você fez? Então aquela mulher já está fragilizada. Então essa mulher recebe o acolhimento. A partir dali, todos os boletins, nós já tínhamos essa parceria com a DDM há muito tempo, de todos os boletins de ocorrência serem encaminhados para o CRM, para que a gente pudesse localizar essa mulher. Porque essa mulher faz o boletim de ocorrência, pode ser que foi só naquele momento, ela se arrepende depois, nós nunca mais vamos conseguir esse acesso, porque nós não temos contato com ela. Só que isso, a mulher tem que autorizar. Ela tem que autorizar que esse boletim, no momento que ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela pede
os profissionais pedem autorização para que seja encaminhado para nós o boletim. Nós fazemos contato com todas, praticamente todas. É raro aquela que não aceita. Nós fazemos contato com todas as mulheres que a gente recebe o boletim de 40 a 60 por mês. Esse foi um ganho muito grande que o município teve nesse atendimento, nesse acolhimento. Junto com esse projeto, a verba também foi para que a gente tivesse esse atendimento jurídico, porque nós atendíamos essa mulher e a gente não sabia como que a gente orientava ela legalmente até que a gente conseguisse que ela fosse. Tinha sim a preferência do atendimento na OAB, mas ela ia na OAB. Aí, às vezes ela ia, às vezes ela não ia. E às vezes ela era atendida por um advogado, né? A gente sabe que a gente não pode exigir que seja uma advogada, mas hoje são só mulheres e advogada que atendem essas mulheres, porque são assuntos muito frágeis que às vezes ela não quer falar para um homem, porque ela vai ser atendida por um homem, aquilo pode ter aquele reflexo que ela foi agredida, de julgamento. Ela já está quase desistindo. Sim. Falta um negócio para ela ir embora. Então nós estamos com esse atendimento e esse grupo da OAB por Ela, dessas mulheres da OAB por elas atendem dentro do CRM. Começou na DDM, só que aí nós entendemos que elas estavam mais próximas da gente, que a gente poderia já fazer esse encaminhamento e orientação para ela num ambiente neutro, num ambiente que ela não tivesse, porque é muito difícil para a mulher voltar, ir até a delegacia. Quando ela toma essa decisão, realmente a situação já está grave. Bom, Juliana, baseado no que tudo que a gente está falando, eu acho que falta também para a mulher muita informação. Sim. Né? Saber dos seus direitos, saber de que forma ela vai ser acolhida, de que forma ela vai ser atendida no primeiro atendimento, quando ela está desesperada, na DDM mesmo. O que fazer para aumentar? Eu acho que entrevistas, programas como esse ajudam bastante. Sim. Né? E o que fazer para aumentar o conhecimento da mulher que vive uma situação como essa? Então, a gente, nas nossas redes sociais, a gente sempre está falando do assunto. É muito importante esse trabalho que vocês fazem, né? De estar fazendo entrevistas. Nós, da OSC Renascer, a gente tem um projeto que chama Renascer Sem Dependência Emocional, onde a gente atende mulheres, né, que são dependentes emocionais, e lá elas aprendem sobre todos os tipos de violência, o que é a dependência emocional. A gente já está na 3ª turma, visando essa parte que não tem, né, tratamento psicológico. Não é tratamento psicológico, mas é um grupo terapêutico onde a mulher aprende a se libertar da dependência emocional. Então lá ela tem muito conhecimento e a gente tem um resultado muito grande. Só que a gente está tendo muita dificuldade de introduzir isso em Botucatu. Então a gente começa uma turma com 15 mulheres e termina com 4. Então é um projeto lindo. Nós conseguimos agora introduzi-lo no Conselho da Saúde, porque a saúde mental é primordial, é a primeira coisa. Se a gente não tratar o mental das mulheres, não tem profissional, não tem nada. Então, a gente tem esse projeto que chama Renascer Sem Dependência Emocional, que a gente está aí batalhando para expandir para todos os cantos de Botucatu. Trabalhando com o Tempo de Despertar com os homens e com esse projeto com as mulheres. Porque, como a doutora disse, elas não querem separar, a gente não quer separar, a gente não quer desmanchar a família, a gente quer união, mas a gente quer que pessoas saudáveis, né? Que continuem juntas, né? Então tá todo mundo aí fazendo o melhor que pode com o conhecimento que tem. Então quanto mais conhecimento, mais liberdade a gente vai ter. Então procurar prestar atenção no ciclo, porque esse ciclo do relacionamento abusivo, ele vicia, tanto o homem como a mulher, começa com a lua de mel, a tensão, a explosão. É um ciclo que quanto mais você fica nele, mais você fica viciada. É como se fosse droga mesmo. Exatamente. A hora que a gente rompe, a gente tem crise de abstinência, tanto o homem como a mulher. O homem mata no meio dessa crise de abstinência. E um provoca o outro. A gente percebe que é um relacionamento tóxico mesmo, porque quando vem no processo, doutora, mas ela vai atrás dele. Então, eu até tô colocando em algumas protetivas, que eu tô dando protetiva para ele, mas ela também está proibida de entrar em contato com ele. Porque eu comecei a pensar assim, eu dou protetiva para ele. Mas ela continua mandando mensagem para ele e ele não pode responder, porque senão ele descumpriu e eu mando prender demais, ele. É demais. E elas provocam, então é complicado, entendeu? Fica é uma doença. É terrível. E aí chega no processo para mim. Outro dia eu falei na Câmara, teve uma que, nossa, até
representou lá no Ministério Público que eu e o Orlando não tava dando protetiva, porque eu falei o seguinte: a realidade da DDM é diferente do Poder Judiciário. Na segunda fase, o que é a segunda fase? A primeira fase é de protetiva. Chega na DDM, né? Eles fazem o BO, vai para nós, distribui entre a primeira vara, que é do Dr. Orlando, que é excelente juiz também, e para mim. Aí a gente defere 85% dos pedidos e o restante não muito, porque tem umas coisas que não dá para deferir. Não vou ter tempo de discorrer exatamente por quê. Aquilo vira denúncia, né? Porque antes, na ameaça, elas podiam voltar. Não quero mais o processo. Aí arquivava. Agora, decidiram, ao meu sentir, de maneira errônea, que elas não podem voltar mais. Não podem mais arquivar os processos. E o Ministério Público tem que denunciar. E aí vira aquele monte de processo, a minha pauta fica super extensa e aí não vai na audiência. Putz, primeira audiência. Aí o promotor fala, primeira audiência, vamos insistir, marca mais uma audiência. Minha pauta vai lá pra frente. No dia que ela vem, não foi bem assim. Não foi bem assim, fulana, mas aqui a senhora foi lá na DDM e tal. Não, mas veja bem, a gente já voltou, um índice de absolvição altíssimo. Então a gente percebe, vai na protetiva porque, não, deu medo, ele vai, né, protetiva, doa protetiva. Não, pensando melhor, voltamos. Então a gente fica patinando. Entendi. Não dá para perder o olhar, porque nesse patinar, uma pode morrer. Exatamente. Grande maioria volta, mas uma pode morrer. Então eu não posso pegar e falar assim, não, dane-se essa aqui, porque vai voltar. Não dane-se, porque amanhã ela pode morrer, não dá para saber qual, o que vai, o que é grave, o que não é. Não é? Quem vai fazer parte ou não da estatística. É UTI do Poder É que ela Judiciário. denuncia na fase da explosão. Isso. E daí, até voltar o processo, ela já tá na lua de mel de novo. E não sabe se nessa explosão mata ou não, né? Doideira, gente. Bom, a gente Vontade de falar mais, né? Tem vontade. A gente pode marcar até futuramente um próximo programa e torcer para os números não serem tão alarmantes como estão. Realidade, mas o alarme é muito grande também. Sugeri de trazer uma cada vez para que até os ouvintes possam fazer as perguntas direcionadas. Também. Tivemos muitas perguntas que não deu tempo de trazer ao ar. O tema é muito vai extenso. encaminhar. Trazer uma de cada vez. Vamos marcar, Márcio? Vamos marcar. Para que os ouvintes possam perguntar. Doutora, muito obrigado. Juliana, muito obrigado. Rose, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos agendar futuramente a participação novamente aqui no Primeiro Jornal. Parabéns pela pauta e continuem falando, mesmo sem a gente, sobre o tema, viu? Porque a sociedade precisa refletir. E vocês têm audiência boa, todo mundo ouve, fala bem. Continuem falando por nós. É um tema diário, né? É um tema diário, viu? Agradeço pelo convite. Importantíssimo. Pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e tamo junto. Eu também agradeço muito por poder falar desse assunto e a importância de todos os ouvintes, quem está nos ouvindo, realmente poder procurar. Porque o Godinho falou uma coisa que é importantíssimo a gente trabalhar enquanto poder público, enquanto sociedade. A prevenção. E quando uma mulher ela se identificar numa situação de violência, ela tem que entender que ela não está sozinha. Tem toda uma rede protetiva no município de Botucatu. Perfeito. Muito obrigado, gente.